Início de obra. O que separa um gestor de um apagador de incêndio? Quando a obra começa desorganizada, o resto vira correção. E correção custa caro. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui os erros clássicos de início de obra e que custam tempo e custam dinheiro. Então o primeiro erro clássico é começar a obra de fato, executar a limpeza do terreno e começar a executar a movimentação de terra sem você definir o nível mestre, tá? O que é esse nível mestre, É de fato o nível do seu projeto. É o nível acabado, que você encontra ali no projeto arquitetônico e você ali logo no início da obra tem que pegar esse nível acabado de projeto e deixar ele marcado em algum local fixo na obra, tá? De preferência no poste de energia, de preferência na mureta, no muro, tá? Ou em algum local que seja fixo. Não serve marcar esse nível em uma madeira, em um pontalete, um caibro. Não serve, porque esse caibro, essa madeira, ele pode movimentar, alguém pode esbarrar nele e você acaba perdendo aquela precisão do seu nível acabado. Mas por que o nível acabado importa, Lembre-se que é através do nível acabado que você consegue encontrar a cota de aterro ou de corte, dependendo aí do perfil do seu terreno. Pessoal, o segundo erro clássico, do início da obra ali, é você entrar na obra de fato, fisicamente iniciar a obra sem ter feito os pedidos iniciais. Tá? Então, toda vez que a gente inicia a obra aqui na empresa, a gente sempre pede ali um prazo de mobilização. Eu utilizo ele para poder, de fato, pensar a logística da obra e nesse de pensar a logística da obra, eu executo os meus pedidos iniciais, que eu vou entrar um pouco mais para vocês adiante no vídeo. E aí, aproveitando, o terceiro erro é exatamente você não planejar a logística do canteiro, Como que vai ficar disposto os seus barracões de obra, as suas baias de aço, de areia, de seixo, a baia de tubulação, aonde vai ficar a sua central de argamassa, central de aço, central de carpintaria, Tudo isso é um estudo feito prévio a, de fato, o início físico da obra. E aí, pessoal, outra coisa também que a gente gosta muito de fazer aqui na empresa, que evita muito erro nesse início, é a gente validar o nosso projeto estrutural com o nosso projeto arquitetônico. Ou seja, eu fazer uma sobreposição de plantas. Então eu vou pegar a minha planta de forma de baldrame, tá? E eu vou sobrepor ela na minha arquitetura do pavimento térreo. Quando eu faço isso, eu consigo ver de cara já se eu tenho incompatibilidade de projeto e antes mesmo de eu executar a minha fundação, eu já consigo verificar isso e, se necessário, pedir a adequação do projeto ao projetista antes de começar qualquer perfuração de fundação, escavação, seja qual for o tipo de fundação. Então, esses detalhes iniciais, eles previnem muito os erros ali no início da obra. Então, gestores, agora eu vou entrar em algumas premissas ali também, que a gente chama até de checklist de início de obra, que é o que a gente sempre precisa ter em mãos para de fato começar a obra, E a gente começa a obra sempre falando da parte documental. O que é essa parte documental? Sempre que eu vou iniciar de fato uma obra, eu preciso estar primeiro, com a minha RT de execução emitida, tá? Eu preciso estar com a minha RT de projetos emitida também. Eu preciso estar com o meu alvará de construção já liberado pela prefeitura, tá? O meu projeto aprovado também pela prefeitura. E todos esses documentos é muito interessante que você tenha eles na obra, de fato, ou pelo menos que você tenha eles digitalmente, e coloque ali na placa de obra um QR Code, também funciona. Por que isso? Se houver alguma fiscalização, ou da prefeitura, ou do CREA, de fato, a sua obra está regularizada e você vai ter facilmente ali acesso a essa documentação, seja ela física ou seja ela digital por meio desses QR Code. E aí, aproveitando o gancho, já que eu falei em placa de obra, é nessa fase também que a gente solicita a confecção, a produção da nossa placa de obra, aonde tem que conter as informações da nossa edificação, A metragem da casa, quem que é o autor do projeto, quem que é o autor da RT de execução, os números das RTs, os nomes dos responsáveis técnicos, daquela edificação e você pode usar também a placa de obra para fazer o marketing da sua construtora, Então aqui nesse momento você une ali uma obrigação nossa que é colocar a placa de obra com o fato de fazer o marketing da sua construtora. Então você pode colocar a sua logo, pode colocar a sua foto, pode colocar uma foto do empreendimento também, É muito bacana porque chama a atenção. E se você tiver com uma obra que não é dentro de condomínio, essa placa de obra pode ser inclusive maior. Ela pode ser ali uma placa de 1x2, por exemplo, Onde você vai conseguir fazer um marketing bem bacana da sua construtora.
Então, gestores, né, para que você entre na obra é muito interessante que você tenha projeto, orçamento e cronograma já definidos, né, já produzidos ali em obra, né, físicos de preferência também, para que você inicie a obra com informações. Então, ali com os projetos em mão, né, arquitetura e estrutura, principalmente nessa fase inicial, a gente começa a obra, né, pela conferência do lote. Então aqui eu tenho que conferir se o meu lote de fato está de acordo com a minha planta de situação. Então eu vou pegar lá, o lote é, sei lá, 12 por 30, exemplo. Então você vai conferir ali de piquete a piquete ou de muros a muros, dependendo do seu contexto do seu lote, se o seu lote está nas dimensões de projeto e caso ele não esteja, né, qual que vai ser a solução que você vai adotar, né, para onde vai ficar aquele prejuízo, né, e dependendo do tamanho do prejuízo é possível até que você tenha que comentar isso com o seu arquiteto. E aí o segundo ponto aqui também é a gente conferir o esquadro do lote. Então eu vou conferir as dimensões do lote e eu vou conferir o esquadro do lote. Por que eu faço isso? Porque a minha edificação ela tem que estar no esquadro. Então se o meu lote não está no esquadro, eu vou ter que arbitrar um lado para que eu deixe a minha edificação esquadrejada com aquele lado que eu arbitrei e não com o lote inteiro, quando o lote não tem esquadro, né? Então aqui é muito importante essa verificação antes de iniciar a obra para que você já comece ali sabendo de onde que vai partir a sua referência para marcar a sua edificação. Muito importante aqui também, pessoal, é nesse momento você conferir ali os afastamentos do seu projeto arquitetônico, né? Então, isso vai variar muito de região para região, tá? Então você vai ter que conferir qual que é o afastamento frontal, qual que é o lateral, se em projeto bate aqueles afastamentos que pede ali na sua região, né? E se bate em projeto, né? Se o espaço que você tem físico, ou seja, a dimensão do seu lote, também está de acordo com os afastamentos que estão pedindo no projeto, tá? E aí, claro, na hora de você montar o gabarito, né? Que é a próxima etapa ali depois da terraplanagem, quando você for montar o seu gabarito, você vai sempre estar validando se o seu gabarito, né, que marca a sua edificação, se ele também está no recuo que está pedindo em projeto. Após a conferência do lote, né, a gente inicia também a verificação sobre o terreno. O que é essa verificação sobre o terreno, né? Primeiro, eu vou escolher ali qual que vai ser o tipo de limpeza que eu vou adotar, se vai ser limpeza manual ou se vai ser limpeza mecanizada. E caso seja mecanizada, se eu possuo presença de raízes ou árvores de grande porte. O que isso impacta, né? Eu preciso mapear ali qual que são os pontos críticos, né? Para que eu, de fato, extraia ali do meu terreno todas as raízes que ele tiver. Por que isso, né? Raiz é material orgânico que com o tempo ele deteriora. Se essa raiz ficar ali debaixo do seu solo, ele com o tempo vai apodrecer e aí o seu solo, né, que na sua concepção estava compactado, ele vai começar a ceder. O solo cedendo pode ser que impacte ali no seu contrapiso, no seu revestimento ou até talvez numa fundação, né? Então tem que tomar muito cuidado, né, com essas raízes, tem que ser todas removidas. A sua camada vegetal, caso tenha, né, às vezes a gente pega algum lote aqui que tem muita camada vegetal, tem que fazer um corte ali de pelo menos uns 5 a 10 centímetros ali para você tirar essa camada vegetal, para que aí então você inicie a sua movimentação de terra, seja ela um corte, né, se for corte, ou seja ela um aterro de fato. Se você não conseguir definir essas questões de movimentação de terra, de limpeza de terreno antes da máquina entrar, vai acabar que você vai pagar mais caro, porque você não vai ter um direcionamento para o operador da máquina do que ele vai ter que cortar, o que ele tem que tirar, né? Onde que ele de fato tem que atuar ali com a máquina, independente se for uma retro, um bobcat, ou até mesmo uma pá carregadeira, dependendo da dimensão. Então, você já tem que, quando você colocar a máquina para dentro, você tem que ter isso mapeado já, de como que você vai atacar essa limpeza e depois a movimentação de terra. Nessa segunda etapa, a gente vai falar um pouco sobre as ligações provisórias, né? E aqui, isso também pode variar de região para região. Por quê? Ligação provisória geralmente vem da concessionária de energia e vem da concessionária de água. E aí, essas concessionárias, elas podem ser que tenham prazos diferentes para essa ligação inicial. Então, vou dar um exemplo. Aqui na região nossa, né, a nossa concessionária de ligação de água, ela demora ali de 5 dias úteis para poder fazer essa ligação. Então, eu preciso deixar para ela identificada onde que é o meu registro, onde que eu quero aquele meu registro, e aí ela vem e instala esse meu registro, onde eu simbolizei, né, em 5 dias úteis. Já a minha concessionária de energia tem um protocolo um pouco diferente. Eles fazem uma vistoria antes para entender se o seu poste, o seu padrão está de acordo com o que eles pedem. Tanto de acordo, eles remarcam para poder ir fazer a ligação. Isso vai demorar ali uns 7 dias úteis mais ou menos.
Então a gente tem que antecipar essas solicitações de água, de energia principalmente, porque a obra não funciona sem água e sem energia. É muito simples. Então eu preciso, antes de começar a obra, fazer o pedido do meu poste, fazer o pedido do meu padrão, junto com os cabos, junto com o disjuntor de entrada, tá? De preferência, se você tiver como já fazer essa ligação definitiva, é bom que você economize na provisória, tá? Mas se não der, beleza, você vai pedir ali a provisória. E aí você vai pedir, você vai identificar também onde é que é a sua água. Para quê? Para que quando você inicia a obra, por exemplo, se tiver que fazer movimentação de terra, né, compactação, você vai precisar de água. Então você vai precisar que a ligação de água esteja feita. Então antes de começar, de fato físico, a obra, você já começa ali na logística pedindo esses materiais, beleza? Para que você consiga, pedindo o material e solicitando também a ligação de energia e de água. Nesse momento também, pessoal, pode ser que você tenha que fazer você tenha que já pensar a sua ligação de esgoto. Caso você não tenha rede de esgoto passando ali na área do seu lote, você vai ter que planejar uma fossa, talvez você vai ter que pensar um banheiro químico enquanto você faz a fossa, ou uma fossa provisória para o canteiro de obra. Então ali você já tem que estar mapeando nesse início como que vai ser a sua ligação de esgoto também. E aí com algumas ligações complementares, né? Por exemplo, internet, dependendo da região, você pode ser que não pegue um sinal de celular, não tenha um forte sinal de celular, então você tem que solicitar a internet para poder funcionar a obra ali, o engenheiro poder trabalhar. Então é interessante já fazer essas ligações, e se você tem uma obra ali que é em alguma área um pouco mais suscetível a roubo, a furto, né? Você também é interessante colocar um sistema de segurança, colocar uma cerca elétrica, concertina, câmera, sensor de barreira, sensor de presença, né? Então é muito interessante essas ligações já logo no início de obra, para que você já comece a obra redondinha. Outro ponto também de início de obra, tá? Você executar já de cara o seu tapume ou o seu muro, né, de vedação. Porque pode ser que você tenha muro nas laterais, em caso de casas em condomínio, você tem muro nas laterais e você tem que tapumar a frente. Ou pode ser que você tenha muro cercando a casa inteira e você inicia a obra pelo muro para não ter que fazer tapume, tá? Então é muito interessante, já está no radar, ou seja, a obra está liberada, vamos iniciar a obra daqui, sei lá, uma semana, 10 dias. Você já antecipa o pedido de muro e o pedido de tapume, tá? Quando eu falo em pedido de muro, é bloco cerâmico, é tijolo, é forma, é cimento, seixo, areia, tudo que você precisa para levantar de fato ali a sua vedação do seu muro, tá? E o tapume, né, os materiais ali, telha, barrote, sarrafos, enfim, aí depende muito do modelo que você faz o seu tapume, né? Pra gente aqui, a gente gosta muito de trabalhar com a telha de zinco. Então você, engenheiro, arquiteto, dono de construtora, quando for iniciar a sua obra, a gente aqui na empresa já definiu alguns pedidos padrões de início de obra. E esses pedidos, alguns deles eu até citei já aqui no vídeo, né, durante o decorrer do vídeo, sobre muro, sobre canteiro de obra, sobre tapume, né, sobre os agregados ali de início de obra, mas também entra aqui nessa fase o material do seu barracão de obra, do seu canteiro de obra, que são os madeirites ali de vedação do meu barracão, né, os meus caibros, os meus sarrafos, as minhas telhas de barracão, né, as minhas instalações de sanitário, de elétrica ali provisórias ainda, mas eu tenho que pedir agora nessa fase, né, as dobradiças para eu fazer o portão de entrada da obra. Então aqui nesse início, além de entrar os pedidos de muro, de tapume, né, de canteiro, vou entrar também com o pedido de gabarito, tá? A madeira do meu gabarito também eu peço nessa fase. Vou pedir aqui também as ferramentas da obra para que eu possa de fato iniciar a obra. Eu vou precisar de ferramenta, não tem como. E os equipamentos também ali, uma maquita de início, né? Às vezes um martelete, dependendo da situação. Vamos pedir aqui nessa etapa também a parte de EPIs, né, da obra, uniformes, né, da sua empresa, para começar a obra já padrão. E aí para finalizar e fechar com chave de ouro também aqui, muito importante sempre as placas de sinalização de canteiro de obra, para que você tenha um canteiro organizado, para que você demonstre ali profissionalismo para o seu cliente e aí também, claro, né, para que você mantenha um ambiente organizado. Então todo prestador que entra na sua obra, ele já entra sabendo que ali existe um padrão de qualidade, né? E isso você demonstra através dessa organização logo no início da obra. E aí, gestores, né, o próximo passo depois dessa organização de pedido de material, de logística, de planejamento de canteiro, a gente também inicia já ali com os fornecedores iniciais da obra e prestadores de serviço. Então aqui eu preciso já definir logo no início, assim que a obra começa, quem que vai ser os carpinteiros da obra, quem que vai ser os armadores da obra, quem que vai ser o pedreiro e o servente que vai iniciar ali, porque vai precisar para executar um muro, para te ajudar na locação, você vai precisar de pedreiro e de servente, tá? Quem que vai fornecer a alimentação desse pessoal na obra. Então todos esses fornecedores ali e prestadores iniciais
você também já começa a obra com essa logística já programada. Porque o armador ele vai precisar de um tempo para montar a armação da sua fundação, seja ela estaca, sapato, enfim, qualquer solução que veja de projeto, o armador tem que entrar antes para poder executar essa fundação, para posteriormente você executar ali a sua concretagem de fundação. Então, nesse início já é muito interessante que você já tenha feito o pedido de aço da obra mesmo agora, de preferência, se você conseguir comprar esse aço, né, da fundação até a cobertura, é muito bom que você consegue indexar o preço. Aço é commodity, commodity varia muito o preço. Então, se você inicia a obra com o aço inteiro da obra comprado, é muito provável que você negocie um preço melhor na compra, tá? Porque isso existe também com os fornecedores de aço. E você indexa o preço do aço, ou seja, aquele aumento que se você comprasse lá na etapa de cobertura, o aço da cobertura, você não vai pegar ele, você já vai ter comprado isso ali no início da obra, tá? Inclusive dá para programar também com a loja para entregar esse aço por etapa, né? Então você não precisa nem armazenar esse aço na sua obra, você consegue de fato, né, comprar esse aço e negociar um preço melhor ali nessa compra. E aí, gestores, mais uma dica para esse início de obra é se atente se você está fazendo obra em condomínio. Cada condomínio possui regras de funcionamento. Então, eu vou dar um exemplo. Existem condomínios aqui na nossa região que depois das 11 da manhã não pode entrar caminhão no condomínio. Ou seja, toda a logística de entrega, de aterro, de cesto, de areia, de material que venha em caminhões não pode ser feito depois das 11 da manhã. Então toda a programação muda da obra, mas eu tenho que estudar as regras do condomínio para que eu saiba disso e para que eu programe a obra em cima disso, tá? Outra coisa, horário de funcionamento. Tem condomínio que só deixa a obra funcionar após as 8 horas por conta do barulho. Outros condomínios aqui tem também a regra do tapume. O tapume tem que ser pintado da cor azul, né? Tem que ter uma altura de 2 metros. A placa tem que ser tamanho tal. Então você tem que estudar ali as regras do condomínio para que você já não inicie logo ali no começo da obra, né? Fazendo coisas fora de norma e tendo que ter retrabalho e custo para ajustar depois. E aí, gestores, uma dica final aqui, né, para vocês. Já falei muito de obra, né? De início de obra, essa movimentação inicial. Vou falar um pouco agora sobre obras de reforma, tá? O que a obra de reforma difere de uma obra do zero? Cara, esse início muda tudo, né? Na verdade, eu não tenho logística de canteiro, tapume, ligação provisória, não existe isso em reforma. Na maioria das reformas, pelo menos, não existe. E o que eu preciso tomar cuidado em reforma? Eu preciso cuidar muito em reforma de os materiais que vão ser reutilizados, os ambientes que vão ser reaproveitados e os materiais daqueles ambientes, tá? E como que eu vou isolar esses materiais e como que eu vou fazer o registro disso. Deixa eu desengravidar um pouco mais para vocês essas informações. Primeira coisa, entrei numa obra, eu sei que o piso da obra vai ser mantido, que é uma reforma mais de pintura, iluminação, eu preciso isolar muito bem o meu piso para que eu não tenha problemas de avaria naquele piso durante a execução. Então, antes de botar qualquer prestador para dentro da obra, eu preciso isolar a obra inteira, né, aonde vai ser reaproveitado, para que eu não tenha esses problemas depois, tá? Mesma coisa, louças e metais, mesma coisa de iluminação, mesma coisa de revestimento de parede, mesma coisa de portas, tá? Bancadas também. Então eu preciso ter esse zelo. Cara, entrei na obra de reforma, o que vai ser reaproveitado? Então deixa eu isolar logo tudo, para depois de fato entrar ali o eletricista, o gesseiro, o pintor, o pedreiro, enfim, seja lá o que for o escopo da sua obra, tá? Um segundo ponto também que é muito importante em obra de reforma. Toda vez que você iniciar uma obra de reforma e que for ter reaproveitamento, você precisa iniciar pelo relatório fotográfico. O que é esse relatório fotográfico? Você, antes da obra começar a movimentação, de fato, né, você vai registrar o estado que está cada item daquela obra que vai ser reaproveitado. Por que isso? Pode ser que tenha porta riscada, pode ser que tenha guarda-corpo trincado, pode ser que tenha alguma coisa já encardida, alguma coisa manchada, alguma bancada manchada. Então, esse momento do registro fotográfico é para que você resguarde a sua empresa, a sua construtora, de problemas que possa ter com o cliente. O cliente pode virar depois e falar, uai, mas essa bancada não estava manchada. Então, assim, você tem que ter esse relatório fotográfico. Inclusive, sugiro que você use aplicativos aí como o Timestamp, que tem aquele carimbozinho no canto, né, mostrando a hora e a data daquelas fotos, né? E, de fato, que você até, inclusive, compartilhe com o seu cliente logo no início ali, para que ele tenha ciência que existe ali um estado já, né, de como que estavam as coisas que ele quer reaproveitar, para que você não caia em problemas ali depois com o seu cliente, tá? E no mais, né, ali reforma é uma obra mais simples, né, a maioria pelo menos é mais simples, tá? Então não tem muito segredo, é mais essa questão desse cuidado com o que vai ficar, né, e com esse registro fotográfico ali no início da obra.
a obra começa muito antes da fundação, ela começa, na verdade, na cabeça do gestor, né? Se você quer parar de apagar incêndio e começar, de fato, fazer gestão de obra, comece pelo início. Se esse vídeo fez sentido para você, eu convido você a conhecer a nossa imersão O Seu Empresarial. Então clique no link da bio e se inscreva no canal e até a próxima.